Olá! Hoje a gente vai mergulhar em alguns pontos bem quentes do direito constitucional brasileiro, né? Temos um material aqui, tipo um guia de perguntas e respostas sobre a nossa Constituição de 88. A ideia é, assim, pegar a essência de uns artigos-chave e clarear um pouco as coisas, sem muito juridiquês. Para começar, que tal a gente falar do que segura a República? O material destaca, lá no artigo 1º, soberania, cidadania, dignidade humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Parece uma lista, né? Mas é o alicerce de tudo. Certo. Agora, como esses pilares, como eles conversam na prática? Especialmente essa dupla, trabalho e livre iniciativa. Exato, é o alicerce mesmo. O artigo 1º, ele já define o Brasil como um Estado democrático de direito, quer dizer, um país com leis onde o poder, em tese, vem do povo. E esses 5 pontos que você citou, eles não são só, tipo, palavras no papel. São os princípios que estruturam tudo. E essa tensão que você falou, né, entre valorizar o trabalho e, ao mesmo tempo, garantir a livre iniciativa, olha, esse é um dos grandes equilíbrios que a Constituição tenta fazer. Molda a nossa economia, a sociedade. Entendi. Faz sentido. E falando em equilíbrios delicados, tem a questão da religião. Uma das perguntas no material sugeria que o governo podia, sei lá, atrapalhar um culto religioso se dissesse que era por interesse público. Mas a resposta foi um não bem claro. Quer dizer, então, que a liberdade religiosa é quase intocável? Como funciona isso no artigo 19? É uma proteção bem forte, sim. O artigo 19 proíbe, né? Proíbe a União, os estados, o DF, os municípios, não só de dar dinheiro para religiões, mas também de embaraçar-lhes o funcionamento. Isso, na prática, reforça a laicidade, a separação Estado-Igreja. Então, mesmo que a intenção pareça boa, tipo, proteger o interesse público, não dá para criar obstáculos diretos aos cultos. A barreira contra essa interferência indevida é, sim, bem alta. Interessante essa força toda. Outro ponto que sempre dá um nó: esses direitos fundamentais todos, igualdade e liberdade, valem para todo mundo mesmo? Ou é só para quem nasceu aqui no Brasil? O material diz que essa ideia de ser só para brasileiro nato tá errada. Como é isso no artigo 5º? Sim, tá errada essa ideia. Isso conecta lá com o começo, com a dignidade da pessoa humana do artigo 1º, sabe? O artigo 5º, ele começa com todos são iguais perante a lei. Esse todos, a interpretação que vale que o STF usa é que inclui brasileiros, natos ou naturalizados, e também os estrangeiros que moram aqui. Não faria sentido, né? Falar em dignidade humana para todo mundo e depois cortar direitos básicos só pela nacionalidade. A porta de entrada para esses direitos é ampla. Pensando assim faz todo sentido. Agora, mudando um pouco de assunto, e o governo? A administração pública, a transparência, né? A regra é que tudo seja público, certo? Mas o material confirma que tem exceção, tipo, para a segurança do Estado. Como funciona esse equilíbrio? Lá no artigo 37, pensa assim, ó. O princípio da publicidade, do artigo 37, é como deixar as janelas do governo abertas, para a gente poder ver o que está rolando, controlar, essencial para a democracia, né? Mas, como em qualquer casa, às vezes você precisa fechar uma cortina, para proteger um segredo de Estado ou dados pessoais de alguém. A Constituição tenta justamente achar esse meio termo, entre ser transparente e proteger outras coisas importantes. Não é um passe livre para o sigilo, entende? São exceções e têm que ser justificadas. Boa analogia, gostei. E para a gente ir fechando essa nossa análise rápida, um tema gigante: Seguridade Social. Uma questão lá no material confirma que ela junta previdência, saúde e assistência social e que a base é a universalidade, atender a todos. Isso parece bem ambicioso, né? O artigo 194. E é mesmo. O artigo 194 desenha um sistema de proteção social bem completo. Esse tripé que você falou: saúde, previdência e assistência. E o princípio-chave é esse: universalidade. A ideia é que a cobertura, o atendimento, chegue para todo mundo, cada um na sua necessidade, né? Seja para aposentar, para ter acesso a médico, hospital ou para receber ajuda se precisar. E o financiamento. A ideia é que
toda a sociedade contribua, de forma solidária. É um pilar do nosso Estado social, sem dúvida. Então, demos uma passada rápida, né? Pelos fundamentos da República, os limites claros ali entre Estado e religião. Vimos também a amplitude dos direitos fundamentais, que não são só para brasileiros natos, a regra da transparência no governo, mas com suas exceções, e, por fim, esse desenho amplo da seguridade social. Tudo isso a partir de umas perguntas e respostas simples sobre a Constituição. O que fica claro, eu acho, é que a nossa Constituição de 88 é um projeto complexo. Ela busca harmonizar princípios que, às vezes, até parecem opostos, sabe? E tenta garantir direitos de um jeito bem amplo. Organizar como o Estado funciona e como ele protege as pessoas. Mesmo pegando esses pontos específicos, dá para ver como as normas estão todas conectadas. E continuam super relevantes hoje. Pois é. Fica então aquela pergunta no ar, para quem está ouvindo a gente. Será que no dia a dia, na nossa relação com o governo,